Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves, novamente. Hoje daremos continuidade à resolução da prova do CH QAOPM 2024, a segunda prova, aquela que realmente valeu. Resolveremos a questão de número 2 e número 3 de matemática, como eu já disse, dando sequência. Antes de iniciarmos, eu peço para vocês que deem um like, inscrevam-se no meu canal para quem não é inscrito, façam comentários e indiquem esse vídeo. Então vamos para a solução da questão. Então vamos resolver a questão. Os preços para água mineral engarrafada de um supermercado de São Paulo constam na tabela a seguir. Embalagem com 0,5 litro, valor R$ 1,30. Embalagem com 1,5 litro, valor R$ 2,70. E embalagem com 5 litros, valor R$ 10. Sendo X o maior preço por litro de água entre essas três embalagens e Y o menor preço por litro de água entre essas três embalagens, a diferença X menos Y é igual a... Aqui nós temos as respostas. Vamos continuar. Essa questão nós temos que tomar muito cuidado para poder resolver. Quando a gente lê a questão num primeiro momento, parece que ela é simples. E ela é, mas tem alguns detalhes que nós temos de resolver. Ele quer saber o preço por litro. Isso significa que ele deseja saber o preço de cada 1 litro. Quando fala preço por litro, significa preço de cada 1 litro. Então nós vamos ver qual é o preço de cada 1 litro de cada uma dessas informações que nós temos aqui na nossa tabela. Vejamos. Primeiro ele diz que 0,5 litro vale R$ 1,30. Então aqui fica muito fácil. 1 litro é o dobro de 0,5 litro, porque 0,5 litro é a metade de 1 litro. Então fica simples enxergar que basta multiplicar o preço de meio litro, ou seja, 0,5 litro, por 2 para eu saber o preço de 1 litro. Logo, eu vou pegar 2 vezes 1,30, dá 2,60. Professor, se eu quiser multiplicar por 1,3, tirar o zero, pode, pessoal, pode multiplicar por 1,3 sim, porque zero depois da vírgula, quando não vem nenhum numeral significativo após esse zero, ele não tem valor. A gente coloca esse zero aqui justamente que é para indicar a questão monetária, o dinheiro, o nosso dinheiro corrente, tá bom? Mas pode também fazer sem o zero, não tem problema nenhum. Agora vamos nos atentar para essa daqui, olha, que 1,5 litro equivale a R$ 2,70. Pessoal, quando eles querem saber o preço de 1 litro, basta a gente pegar e dividir o preço pelo valor em litro. Porque se nós formos montar uma regra de 3 simples, no final das contas, para que nós possamos achar o valor de 1 litro, a gente vai ter essa divisão aqui, olha, o preço pela quantidade aqui que eles têm em litro. Tudo bem? Então, vamos fazer já de forma bem prática. Vocês poderiam montar uma regra de 3 simples? Claro que poderiam. Poderiam falar 1,5 litro equivale a 2,70. Quanto vai equivaler 1 litro? Aí multiplica em x. Por quê? Porque a regrinha de 3 ela é simples e direta. Quando aumenta, eu também aumento. Quando diminui, eu também diminui. Mas então já fica a dica aí do professor. Quando vocês querem a unidade de alguma coisa e tem a relação entre preço e algum outro valor que não seja a unidade, vocês podem dividir o preço direto por esse valor que vocês vão achar o preço de uma unidade, ou de no caso aqui, 1 litro. Então vamos continuar. Eu tenho que 1 litro vai ser 2,7 dividido por 1,5. Ah, professor, eu tenho dificuldade em fazer conta com vírgula, eu não consigo, eu não gosto, sei, mas não gosto. Não tem problema, meu querido aluno e aluna. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um número depois da vírgula aqui e um número depois da vírgula aqui. Quando acontece de ter a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, eu posso reescrever o de cima e o de baixo sem a vírgula. É como se eu tivesse multiplicado por 10 em cima e por 10 embaixo e deu esse resultado, ou seja, 2,7 sobre 1,5 equivale a 27 sobre 15. E aí você pega 27 dividido por 15, deu 1,8, ou seja, R$ 1,80. Então, esse aqui que falou que 1,5 litro equivale a 2,70, significa que 1 litro dele equivale a R$ 1,80. 5 litros, aqui ele diz que vale R$ 10. A mesma coisa. Como eu quero saber de 1 litro, eu pego 10 e divido por 5 direto, que vai dar 2. 2 o quê? R$ 2. Então, eu já descobri quanto que vale, qual é o valor de 1 litro de cada um desses valores que foi dado aqui anteriormente. Vamos prosseguir.
Então, continuando aqui, 1 litro desse primeiro aqui vale 2,60, 1 litro desse segundo aqui vale 1,80 e 1 litro desse terceiro aqui, desse último, vale R$ 2. Qual é o maior em dinheiro? Qual é o maior valor em dinheiro? É o que vale 2,60. Qual é o menor em dinheiro? É o que vale 1,80. Eu coloquei aqui, ó, maior por litro, ou seja, maior quantidade aqui por litro, 2,60. E o menor por litro aqui, 1,80. Então agora basta simplesmente eu fazer a diferença entre eles, x menos y. X é o maior valor, Y é o menor valor. Então tá aqui, olha, maior por litro 2,60, menor por litro 1,80. A diferença vai ficar 2,60 menos 1,80, que vai dar 0,80. 0,80 o quê? Centavos, porque o que ele está pedindo é o valor em dinheiro. Resposta é a letra B. Já está aqui marcada a letra B. Está resolvida a questão de número 2 do CH, que é a OPM de 2024. Agora nós vamos para a questão de número 3. Os índices de criminalidade de uma determinada região passaram a ser monitorados em 2020 conforme a tabela a seguir. Então, a partir de 2020, esse índice de criminalidade dessa determinada região passou a ser monitorado. Então, está aqui, ano 2020. Notem que em 2020 eu não tenho nenhum valor. Aí em 2021 está dizendo que o crime é menos 30%. Isso significa que em 2021 a criminalidade nessa determinada região diminuiu em 30%. Porém, em 2022, a criminalidade aumentou 50%. E em 2023, a criminalidade aumentou 60%. Aí, continuando a questão. Desse modo, comparando-se ao período todo, em 2023 houve um aumento de um traço aqui e um símbolo de porcentagem. Então, significa que esses valores aqui significam valores em porcentagem do índice de criminalidade nessa região em relação a 2020. O número que preenche corretamente a lacuna é... Então, o aluno vai pensar assim, poxa, mas não me deu 2020. Então, nós vamos observar como que será o raciocínio dessa questão. Bom, solução aqui. Ano de 2020, que é o primeiro ano aqui. Eu não tenho nada, então é uma incógnita, é uma interrogação. Aí que vem o macete, a dica, o bizu para poder resolver essa questão. Nós vamos supor que a quantidade de crime são 100 crimes. Por que, professor, 100 crimes? Porque fica muito mais fácil, porque qualquer porcentagem de 100 é a própria porcentagem. Por exemplo, 10% de 100, 10, 20% de 100, 20. Qualquer porcentagem de 100 vai ser sempre o valor equivalente à porcentagem. E sabendo disso, facilita muito a nossa conta, o nosso raciocínio. Professor, poderia colocar um outro valor? Claro que poderia, mas ia dar um trabalho bem maior, seriam contas mais complexas, mais difícil de enxergar. Então, suponha que é 100. Então, eu deixei aqui, que o ano de 2020 eu não sei, vou supor que são 100 crimes. Então, solução. Em 2021, teve menos 30%, ou seja, uma diminuição de 30% na criminalidade. Então, tá aqui, olha, vai ser 100, porque a minha quantidade de crimes, eu coloquei 100 para facilitar a minha conta. Então, vai ser 100 menos 30% de 100. Então, não preciso nem fazer conta, pessoal, porque qualquer porcentagem de 100 é a própria porcentagem. Então, 30% de 100 vai ser 30. Então, vai dar 100 menos 30, 70. Então, supondo que eu tinha 100 crimes em 2020 e em 2021 diminuiu em 30%, então significa que em 2021 eu tive apenas 70 crimes. Agora vamos para 2022. Aumentou em 50% em relação a 2021. Então, 2021, eu tenho 70 crimes. Em 2022, aumentou em 50% em relação a 2021. Então, eu tenho que calcular 70, porque em 2021 foram 70 crimes. Então, eu tenho que calcular 70 mais 50% de 70. Concordam comigo? Esse é o raciocínio. Ah, professor, eu não sei calcular 50% de 70. Dá para você me ajudar, me explicar? Claro que dá. E para quem sabe, vamos revisar. Então, é 70 mais 50% de 70. Como que eu calculo uma porcentagem qualquer de um valor qualquer? Eu pego o valor da porcentagem aqui, que é 50, multiplico pelo valor no qual eu quero a porcentagem, então 50 vezes 70, esse pontinho aqui é vezes. Tudo isso dividido por 100, porque é uma porcentagem. Porcentagem significa por 100. Então, vai ficar
70, tá aqui, olha, 70 mais. Eu posso cortar um zerinho de cima com um zerinho de baixo, outro zero de cima com um zero de baixo. Então ficou 5 vezes 7, 35. Como eu cortei 2 zeros embaixo, ficou 35 sobre 1, que é 35. Então ficou 70 mais 35, que deu 105. Então significa que no ano de 2022 eu tive um total de 105 crimes, supondo que inicialmente eu tinha 100 crimes. Agora, em 2023, a criminalidade aumentou 60% em relação a 2022. Então, vai ser mais 60%. Então, vai ser 105 mais 60% de 105, porque é acumulativo. Como que eu calculo 60% de 105? Igual eu ensinei para vocês. 105 mais 60 vezes 105 sobre 100. 60 vezes 105 sobre 100. Vamos lá. 60 vezes 105 dá 6.300. Tudo isso sobre 100. Então, fica 105 mais, cortando 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, fica 105 mais 63, que dá 168. Terminamos. Vamos finalizar a nossa questão. Solução. Vamos aqui continuar o raciocínio da solução. Eu falei, arbitrei, que o total de crimes era 100. No final, eu tinha um total de 168 crimes. Se eu tinha inicialmente 100 crimes e no final eu fiquei com 168 crimes, a diferença foi de 68 crimes. Então, 68 em relação a 100 são 68%, porque qualquer valor em relação a 100 percentual é o próprio valor. Então, está aqui a resposta. Houve um aumento de 68%. Opção é a letra A. Chegamos ao final da resolução das questões 2 e 3 do CHQAOPM. Espero que vocês tenham aprendido muito e que tenham prestado muita atenção na prova. Agora, vamos aguardar as questões de número 4 e de número 5. Um forte abraço, gratidão por vocês terem chegado até aqui e até a nossa próxima aula, sempre aprendendo com calma e elegância.